E se eu te dissesse que tem como se tornar literalmente viciada em ficar longe do celular? Eu não estou falando de força de vontade ou então daquele limite de aplicativo que você coloca no seu celular ou então simplesmente deixar o celular no modo avião longe de você. Eu estou falando de criar um vício por estar off, sem celular, do mesmo jeito que o seu cérebro criou esse vício de estar 100% do seu dia no celular. Parece impossível, eu sei, eu também achava isso porque eu já fui uma pessoa bem viciada em celular, mas depois de estudar bastante e entender como o nosso cérebro funciona, eu vou te mostrar o que você vai fazer para mudar isso também. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Poliana Braga e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e bora pro vídeo. Eu quis fazer esse vídeo porque uma das perguntas que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais é sobre essa questão de estar sempre no celular em todas as ocasiões. E vocês sempre me perguntam como que eu faço para não ser uma pessoa viciada em celular, em redes sociais. Como que é o meu uso, de celular? Vocês sempre me perguntam essa média e falar pra vocês que hoje em dia eu nem olho isso, porque justamente antigamente eu era uma pessoa bem viciada e tinha vezes que eu entrava e tava lá assim 10 horas de uso de celular, de redes sociais, e isso pra mim é um absurdo. Então eu já fui essa pessoa viciada, sabe? Que eu tinha muita coisa pra fazer, eu tinha um planner cheio de tarefas e eu simplesmente não conseguia fazer nada, porque tudo era uma desculpa pra pegar o celular. E isso é a principal forma de procrastinação. Muitas vezes a gente pega o celular só pra, sei lá, responder uma mensagem no WhatsApp e quando a gente vê, a gente já passou 1 hora no celular fazendo nada. E isso é uma perca de tempo, assim, absurda. E eu sempre me senti muito ansiosa em relação a isso, sabe? Quando eu via que eu estava passando muito tempo no celular, eu ficava nesse ciclo de ansiedade e aí eu acabava pegando o celular e ficando mais tempo no celular justamente porque, se eu já comecei agora, perdi esse tempo, vou continuar aqui, porque meu dia não vai render mais. O que adianta eu parar de mexer no celular e fazer as minhas coisas? Simplesmente não dá mais. E por muito tempo eu usei aquele próprio limite do iPhone, de aplicativo mesmo, que você coloca, por exemplo, 2 horas pro Instagram, 1 hora pro TikTok e por aí vai. Eu já usei aplicativos também pra tentar, literalmente, não ficar o tempo inteiro nas redes sociais, mas assim, poderia até funcionar durante ali uma semana, mas nunca foi algo sustentável. Inclusive tem alguns vídeos antigos aqui de vlogs que eu mostro pra vocês, que eu estava usando alguns aplicativos, e confesso, gente, assim, é algo que é legal, sabe? É uma produtividade ali que vai te enganar nos primeiros dias, que você realmente vai sentir que fez diferença, mas depois, gente, isso aqui não muda nada, sabe? Você precisa mudar a sua mente. Se você não mudar, se você não entender de fato, nunca vai mudar isso na sua vida. Quanto mais você tenta resistir, com mais vontade você vai ficar de fazer aquilo. Então, se você fala, eu vou pegar o celular só depois do trabalho, você vai ficar pensando nesse momento e você vai querer chegar logo nesse momento e vai ser mais difícil de você resistir e não pegar o celular antes. Quando você fala, eu não vou fazer isso, é muito mais provável de você querer fazer aquilo. É igual se eu te falar pra você pensar em um elefante rosa. Obviamente você já pensou nesse elefante rosa, então é algo automático do nosso corpo. Então o objetivo aqui não é simplesmente você falar que não vai mais mexer no celular, mas sim criar outros hábitos pra você trocar mesmo esse hábito do celular para outras coisas melhores. Porque se você simplesmente falar que não vai mais mexer no celular, o que você vai fazer nesse tempo que você poderia estar mexendo no celular? E te explicando por que essa abordagem tradicional que todo mundo tenta nunca dá certo. Provavelmente você já tentou uma dessas coisas que eu falei aqui, de limite que o próprio iPhone disponibiliza, ou então aplicativos, ou então estabelecer que você vai usar o celular só no final do dia. E igual eu falei no começo, vai funcionar, você vai se sentir muito mais produtivo, mas isso a longo prazo não é sustentável. Quando você remove um comportamento sem substituir o que ele estava ali completando, o seu cérebro vai buscar aquilo sempre. É como se você tivesse uma torneira pingando e toda vez que ela tá pingando, você vai lá e coloca um balde. O balde vai encher de água, você vai esvaziar o balde, você vai colocar ele de novo e ele vai encher novamente. A torneira vai continuar pingando, então seria muito mais fácil você resolver o problema da torneira do que de fato ficar colocando um balde ali pra não pingar. Você restringir o uso do celular é exatamente isso. Se você não entende como resolver o problema inicial, não vai adiantar de nada. O celular não é o problema em si, até porque tem muitas pessoas que usam o celular de forma intencional, de uma forma muito boa. O celular, as redes sociais, vai ser sempre algo que vai estar completando sua necessidade, alguma necessidade que você tem, seja tédio, ansiedade,
distração, validação, enfim, tem vários motivos aí que você pode identificar na sua vida. E enquanto essa necessidade existir, esse hábito vai continuar existindo justamente porque ele é o hábito mais fácil de completar ali no seu dia. Então, se você tá se sentindo tedioso, né, tem um momento tedioso no seu dia, sei lá, você tá, igual eu sempre dou esse exemplo, esperando o horário de você entrar no médico. É muito mais fácil você pegar o celular para completar esse teste do que você ficar lá parado assim, esperando o horário do médico. Então o celular acostumou o nosso cérebro a um estímulo ali, o prazer momentâneo enorme. A gente está em um nível de estimulação tão alto que tudo que não é rápido, a gente acha tedioso, a gente acha chato. Por exemplo, é como se você estivesse em uma rodovia a 300 km por hora e tudo que for menor do que isso, mais lento do que isso, é chato, é tedioso. Ler um livro, muito devagar, muito chato. Assistir um filme inteiro sem pegar no celular, meu Deus, é o fim do mundo. Ficar em silêncio ou fazer uma caminhada sem o fone é tortura. Muitas pessoas que eu conheço não conseguem fazer isso. Então, quando você simplesmente tira um tempo para parar, o seu cérebro ele não aguenta, porque ele não está treinado para isso. Ele está treinado a sempre ter muitos estímulos, o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, a todo momento, você está fazendo uma coisa, você já está com outro estímulo. As pessoas não conseguem simplesmente viver de forma calma. E o segredo é substituir e não remover. Esse é o segundo bloco que a gente vai conversar aqui. Então, no primeiro passo, você vai entender exatamente o que o celular vai resolver para você. Ele está resolvendo seu momento de ansiedade, seu momento que você não tem nada para fazer, está no tédio, seu momento de tentar gerar ali uma validação. Então, eu quero que você leia essa pergunta e identifique aí na sua vida o que é o problema. Quando eu pego o celular sem querer, eu estou tentando resolver o quê? Eu estou tentando fugir de algo? Eu estou resolvendo algum problema? Quando você entender isso, vai ser mais fácil de você procurar uma substituição para esse hábito, para esse comportamento. Então, se é o momento que você se sente, que você está no tédio e não tem nada para você fazer e você pega o celular, você pode criar outras coisas ali para evitar isso. Então, se você vai em algum lugar que você fica muito tempo esperando, sei lá, em um transporte público, você pode ou ficar no celular, ou você pode ler um livro, por exemplo, escutar um podcast, sabe? Então, você vai criando ali alternativas para isso não acontecer mais. Igual eu falei, se você simplesmente apenas criar ali uma regra que você não vai entrar no Instagram, no WhatsApp, o seu cérebro ele vai querer muito aquilo, ele vai ficar ansioso por esse momento. Então é muito melhor você simplesmente substituir isso e acostumando o seu cérebro com esse processo, sabe, de diminuir os estímulos diários e pegar coisas mais calmas, como ler um livro, escutar um podcast, ficar tranquilo, do que você simplesmente criar uma regra e querer que tudo isso mude de uma semana para outra. Mas como que você vai de fato criar esse vício por estar off na prática? A primeira coisa que eu fiz é o que eu chamo de menu de substitutos. É basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Quando eu sinto a necessidade, a vontade, na verdade, de pegar o celular aqui para passar o meu tempo, eu tenho várias outras coisas para fazer, né? Uma lista ali de substitutos. A principal coisa que eu faço, ter um livro por perto. Então, eu levo o meu Kindle para todo santo lado. Eu sempre falo isso para vocês. O meu Kindle, ele está na minha bolsa para academia, se eu vou sair, se eu vou no supermercado, gente, em qualquer momento. Porque pode existir alguma brecha ali que eu vou querer ficar no celular à toa e que eu posso utilizar para fazer outra coisa. Só que vocês entendem que não é esse sobre produtividade extrema, mas sim sobre você tentar diminuir esse estímulo do celular. Então, não estou falando para você que quando você tiver um tempo livre, você não pode descansar e relaxar, mas sim que você deve aprender a trocar isso para a gente conseguir de fato diminuir esse estímulo alto que a gente tem pelo celular. Então não estou falando para você que tudo tem que ser ali relacionado à produtividade, sabe? Você pode fazer coisas que não são necessariamente produtivas. Então, se você vai ler um livro que, sei lá, de romance, de uma distopia, não é algo realmente produtivo, é algo que você tá ali por entretenimento, para relaxar. Ou então se você vai escutar uma música, ou então se você vai escutar um podcast, ou então se você simplesmente vai ficar em silêncio. Não significa que essas coisas que você vai ali ter no menu de substitutos precisam ser produtivas, tá bom? Quando você tem essa lista prontinha ali, fica muito mais fácil de chegar o momento e você não inventar uma desculpa, sabe? Porque você já tem algo pronto. Então, se eu tô com o meu Kindle junto comigo, é muito mais fácil eu pegar o Kindle do que eu, sei lá, ter que pensar o que eu vou fazer. Quando eu estou estudando durante um longo período, se eu vou estudar, sei lá, 3 horas seguidas, e em algum momento eu provavelmente vou sentir vontade de pegar o celular. O que eu faço? Faço uma pausa rápida e, sei lá, vou beber água na cozinha, dou uma volta pela casa, vou no banheiro, brinco com as meninas, com as minhas gatinhas
senhas e pronto. Então são coisas simples que você vai incluir no seu dia a dia para justamente te ajudar a excluir esse hábito que é o vício no celular. A segunda coisa foi criar janelas de uso intencional. O que isso significa? Significa que eu tenho momentos para mexer no celular. Igual eu tenho momentos para descansar, momentos para ir na academia, momento para almoçar, então eu tenho esse momento para mexer no celular. No meu caso, gente, eu sempre tenho um tempo livre no horário do almoço, no horário de jantar e antes de dormir. Então, são os momentos que eu mais fico assim no celular, de responder meus amigos, de conversar, de ver vídeo, coisas assim. Principalmente no almoço e no jantar. Antes de dormir, é sempre antes da higiene do sono, tá? Não é literalmente antes de dormir. Por que que isso ajuda? Porque você já sabe que você vai ter momentos no seu dia que você vai poder ficar no seu celular fazendo o que você preferir. Então isso me ajudou muito a ser menos reativa, sabe? Ai, a qualquer coisa eu quero pegar o celular. Não, eu sei que em algum momento do meu dia ali, no momento do almoço, eu vou ter essa pausa que eu vou poder ficar tranquila, mexendo, conversando com os meus amigos. Então eu já sei disso. Então nos outros momentos eu vou focar nas minhas tarefas, justamente para eu conseguir finalizar tudo e eu ter esse momento. Então, se eu não finalizo tudo à tarde, você entende que no momento do jantar talvez eu não tenha esse tempo, porque eu ainda vou estar trabalhando, eu vou estar ocupada. Então, é muito melhor para conseguir focar e entender que depois eu tenho esse momento que eu vou ficar livre, do que simplesmente ao decorrer do dia ir pegando o celular à toa. E por último, foi começar a reparar como eu me sentia após o uso. No caso, após o uso dessa forma, assim, bem reativa, sabe? Se eu tô aqui à toa, vou lá, pego o celular no meio da minha leitura. Como que eu vou me sentir depois? E muitas vezes eu comparo, né? Se eu fosse fazer uma corrida de 15 minutos, como que eu ia me sentir depois? Provavelmente muito feliz, energizada. Agora, depois de 15, 20 minutos mexendo no celular, muitas vezes eu me sinto ansiosa, eu não estou motivada para fazer as minhas coisas, porque às vezes a gente vê conteúdos de outras pessoas, postagens que acabam diminuindo, né, a nossa vontade de fazer as coisas mesmo, que a gente pensa, meu Deus, fulano tem isso, fulano tem aquilo, e a gente acaba se comparando e isso diminui muito a nossa motivação. Então é bem melhor você evitar esses momentos. E o que vai mudar na sua vida quando você conseguir transformar esse hábito? A primeira coisa que eu reparei em mim foi clareza mental, que eu tenho certeza que também você vai ocorrer. Que é basicamente o seu cérebro tendo mais espaço ali para entender os estímulos do dia. Então você vai conseguir estudar melhor, você vai conseguir se concentrar melhor, porque o celular, ele destruiu o nosso foco. Então muitas vezes a maioria das pessoas não conseguem estudar durante horas seguidas, justamente porque elas não têm essa concentração contínua, sabe? Porque o celular quebra muito isso, né? As redes sociais, essa dopamina barata. Então a todo momento você quer esse estímulo alto. E quando você muda isso e acostuma o seu corpo a ficar com as coisas básicas, o seu cérebro, ele flui muito melhor. Então você vai conseguir estudar melhor, treinar melhor, dormir melhor, tudo melhor. E a segunda coisa é que você vai começar a descansar de verdade. Com certeza o seu sono vai melhorar, tá, gente? E assim, é fato. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, eu tive um dia da minha semana que eu estava com zero sono por alguns motivos, assim, que eu fiquei mais ansiosa. E eu acabei que eu falei, eu vou assistir uma série até eu dormir, não vou fazer minha higiene do sono, eu vou ficar no celular assistindo série até o horário de dormir. E, gente, eu fui dormir super tarde. Sei lá, eu acho que, assim, o meu costume aqui é dormir umas 10 horas, no máximo 10 e meia. E como eu estava assistindo a série, eu nem percebi o horário passar. Eu dei sono, mas eu acabei não dormindo porque eu estava assistindo mesmo. E eu fui dormir, era meia-noite e tanto. E é claro que eu não descansei, eu acordei no outro dia super cansada, com preguiça de fazer as minhas coisas. Então é um ciclo que ele vai ser vicioso, sabe? Vai ser sempre assim, um looping infinito. Então, quando você muda, você percebe que você começa a descansar bem melhor. E o terceiro é a presença. Você consegue entender que você vai estar mais presente em tudo. Então, em todas as coisas que você for fazer, você vai ter mais foco, você vai estar mais ali no momento mesmo. E isso é incrível, porque, igual eu falei, muitas pessoas não conseguem estudar durante um tempo seguido. Então, quando você não consegue estudar durante um tempo seguido, significa que você não está tendo foco e concentração. Quando você mudar isso, você vai ter muito mais foco, você vai conseguir estar ali mesmo, presente no que você está fazendo. E não tem nada melhor do que você sentir que tudo está fluindo bem, sabe? Então, o celular, ele pode ser incrível na nossa vida se você usar ele de forma intencional, se você usar ele para coisas boas na sua vida. Óbvio que descansar também no celular, tá tudo bem, gente. O celular é uma forma de entretenimento também, tem vídeos engraçados e tudo mais. Só que se você transforma isso a uma coisa principal na sua vida, aí já não é tão benéfico. Então
Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado e que você consiga realmente excluir esse hábito da sua vida. Então, recapitulando o que a gente viu hoje. A abordagem de restrição não funciona muito bem porque o nosso cérebro não responde bem à proibição. O seu celular, esse hábito vai sempre preencher algo do seu dia, seja o tédio, a ansiedade, querer validação dos outros, validação externa. Então você precisa seguir os 3 passos que eu te falei para você ficar viciado em estar off, que são criar um menu de substitutos, definir janelas de uso intencional e começar a reparar em como você se sente depois de cada escolha. Não precisa fazer tudo isso de uma vez, você pode ir fazendo aos poucos porque é o jeito certo. Então você não vai simplesmente excluir esse vício do celular de um dia para o outro. É algo que vai ser construído aos poucos, porque querendo ou não é algo que está presente na vida de todo mundo e é muito difícil simplesmente parar de usar o celular, porque ele está com a gente em todos os momentos. Então é muito fácil você estar em algum momento do seu dia e pegar ele para passar o tempo. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like, envia ele para alguém que também é bem viciado no celular. Deixa seu comentário, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.